E aí pessoal, tudo bem? Gente, olha, eu estou iniciando agora as correções dos exercícios do TD que eu passei para vocês, tá certo? Eu vou iniciar agora pelo TD sobre as propriedades gerais dos hidrocarbonetos, dos compostos orgânicos, aquele TDzinho que eu passei no início da quarentena para vocês, tá certo? Então a gente vai corrigir eles, qualquer dúvida vocês me procurem, se comunique comigo, tá certo? Então vamos lá. A questão do TD falava assim: o gráfico a seguir mostra a temperatura de ebulição à pressão de 1 atm em função da massa molar de alguns alcanos. Então, ele tem aqui uma tabela em que ele mostra a evolução, o aumento da massa molar e o aumento da temperatura em graus Celsius, da temperatura de ebulição da substância química. Certo? Então, com base nesse gráfico, pode-se prever que o ponto de ebulição do butano a uma pressão de 1 atm é aproximadamente, aí aqui os itens, 100, 69, 58, 0 e menos 20. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é analisar a substância química que ele está trabalhando. Qual é a substância química? É o butano, certo? Então o butano é um hidrocarboneto. Então a primeira coisa que você vai observar é pela nomenclatura dele, certo? Butano. Butano é um composto que tem 4 carbonos, certo? Ele é um hidrocarboneto formado por 4 carbonos. Então a primeira coisa que você tem que olhar é a estrutura dele. Então você faz a estrutura dele. Então pronto, está aqui a estrutura do butano, certo? Butano, ele tem, aqui eu faz do propano, certo? A estrutura do butano, ele tem 4 carbonos, certo? 4 carbonos e 10 hidrogênio, 3 e 2, 5, e 2, 7, 3, 10, certo? E você vai analisar agora, porque na realidade o que ele quer? Ele quer saber o ponto de ebulição, certo? Da substância, que é o ponto de ebulição, de acordo com a sua massa molar. Então você sabe que o butano tem fórmula C4H10, logo sua massa molar vai ser quanto? Então a primeira coisa que você tem que saber é calcular, porque na realidade, à medida que a massa molar do composto vai aumentando também a sua temperatura de ebulição, certo? Então vamos calcular que a massa molar do C4H10, que é o butano. Então 4 vezes 12, sabe que a massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 1, 4 vezes 12 e 10 vezes 1. Então eu posso dizer que a massa do butano é igual a quanto? A massa do butano é igual a 58 gramas por mol. Então o que você tem que analisar aqui? Como o butano possui fórmula molecular C4H10 e massa molecular 58 gramas por mol, então eu posso analisar o seguinte aqui. Se a massa dele é 58 gramas por mol, a massa dele é muito próxima de 60, certo? Então, se você for analisar aqui o gráfico, quando chegar nesse ponto aqui, qual seria a temperatura de ebulição dele? Certo? Então, quando eu tenho um composto químico cuja massa é igual a 60, a temperatura de ebulição dele vai ser igual a quanto? Igual a 0. Então eu posso dizer que, de acordo com a análise do gráfico, a massa molar de aproximadamente 60 gramas por mol possui ponto de ebulição igual a quanto? 0 graus Celsius. Então eu posso dizer para vocês que a temperatura de ebulição do butano, vai ser igual a quanto? A 0 graus Celsius. Tudo bem? Então é o item D. Para recordar para vocês, eu peguei aqui, descobri a massa molar do butano, que é igual a 58, certo? 58. 58. Oh, feio. 58. Então, eu fiz aqui a relação e descobri que é igual a 0 graus Celsius. Próxima questão. 5 frascos de reagentes, numerados de 1 a 5, contêm líquidos de fórmula geral CnH2n mais 2. Só para recordar para vocês, todo composto que tem fórmula CnH2n mais 2 é um alcano, certo? Em que N é menor do que 5, N está entre 5 e 9, certo? 5 é menor ou igual a N e N é menor
ou igual a 9. Então eu posso dizer que ele vai do pentano até o nonano, tá certo? Sabe-se que os compostos apresentam cadeia normal e que os pontos de ebulição são dados. Então ele deu aqui substância 1, ponto de ebulição 36, substância 2, ponto de ebulição 151, substância 3, ponto de ebulição 98, substância 4, ponto de ebulição 196 e substância 5, ponto de ebulição 69. Então, se você lembrar das regras de temperatura de ebulição dos alcanos, dos hidrocarbonetos, você vai perceber que à medida que aumenta a massa molar do hidrocarboneto, aumenta, maior será seu ponto de ebulição. Então, com base nesse conhecimento, eu posso chegar à conclusão que aquele que tem o maior ponto de ebulição, certo? Vai ser aquele que tem a maior massa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o oct. Oct é quantos carbono? 8. O non, 9. O hept, 7. O pent, 5. E o hex, 6. Então, o non é o maior hidrocarboneto que nós temos nessa série aí. Então, eu posso dizer que esse aqui vai ser o nonano. Certo? Ou nonano. Depois eu tenho aqui o menor, que é 126. Que é quem? Depois do nonano, é quem? É o octano. Certo? É o octano. 126 é o octano. Desculpa a gente a letra. É o octano. Depois vem quem? Depois do 126 vem o 98, que é o nonano, octano, heptano. Depois vem o hexano e depois o pentano. Com essas informações, pode-se prever que o líquido existente no frasco 4 é quem? No frasco 4 é o octano, certo? Aí a resposta seria os hidrocarbonetos da mesma série, que são os alcanos. O aumento da cadeia carbônica, que é o aumento da massa molar, aumenta o ponto de ebulição. Sendo assim, temos a seguinte ordem crescente: pentano, menor do que hexano, menor do que heptano, menor do que octano e menor do que nonano. Tá certo? Então, o frasco 4 é o octano. Alternativa A de amor. Certo? Continuando. A tabela seguinte contém os pontos de ebulição e A1 a TM medidos em graus Celsius de diversos alcanos. Com base nos dados da tabela, estabeleça a relação entre os pontos de ebulição. Em relação à cadeia dos alcanos de cadeia normal. Então, aqui eu já coloquei a resposta, né? Então a resposta seria basicamente assim: quanto maior a cadeia, maior será o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, certo? Quanto maior a cadeia, então estabelecendo a relação entre o ponto de ebulição quando eu tenho cadeia de alcanos de cadeia normais. Então, quanto maior a cadeia, maior será o ponto de ebulição. E as ramificações dos alcanos isômeros de cadeia ramificada, ou seja, quanto maior for o número de ramificações, menor será o ponto de ebulição. É o caso do pentano, do metilbutano e do dimetilpropano. O que ele quer nessa questão, para vocês entenderem? Ele quer que você estabeleça uma relação dos pontos de ebulição quando eu tenho somente alcanos de cadeia normal. Então, quando eu tenho alcanos de cadeia normal, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. E quando eu tenho alcanos ramificados e eles são isômeros, ou seja, o que é um isômero? São compostos que apresentam a mesma massa molar, certo? Então, quando eles têm a mesma massa molar, o que vai diferenciar é o número de ramificações, ou seja, quanto maior for o número de ramificações, menor será o ponto de ebulição. Então, por caso que eu tenho N-pentano, eu tenho metilbutano e eu tenho dimetilpropano. Ambos apresentam a mesma massa molar. E o que diferencia o ponto de ebulição de um do outro é justamente o que? A quantidade de ramificações. Por exemplo, o dimetilpropano, o ponto de ebulição dele é 9,5. O metilbutano é 27,9. E o pentano
é 36,0. Isso quer dizer, por que o pentano tem maior ponto de ebulição do que o dimetilpropano se ambos têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio? É o número de ramificações. O pentano ele não tem ramificações, o metilbutano tem uma ramificação e o dimetilpropano tem duas ramificações. Então, quanto maior o número de ramificações, menor será o ponto de ebulição. E quando eu tenho um composto que tem o mesmo que as cadeias são normais, então aquele que tem menor carbono, menor massa molar, vai ser aquele que tem menor ponto de ebulição. Por exemplo, o metano é o que tem menor quantidade de carbonos. Então o ponto de ebulição dele vai ser menos 161. O etano já tem 2 carbonos, já aumentou um pouco para 88, negativo. O propano tem 3 carbonos, já menos 44. O butano já é 0,5, negativo, certo? E o metilpropano, que já é um composto maior, certo? Já é um composto maior, ele já tem um ponto de ebulição um pouco mais... veja bem aqui, o butano e o metilpropano. O butano ele tem 4 carbonos e o metilpropano também tem 4 carbonos. Ambos têm a mesma massa molar. Mas aqui, isso aqui é um composto que? Um composto ramificado. Logo ele vai ter um ponto de ebulição menor do que o butano, que não é ramificado. Tudo bem? Considere as substâncias CH3, CH2, CH3, aqui as substâncias químicas. A alternativa que apresenta essas substâncias em ordem crescente de temperatura de ebulição é, quando eu tenho compostos de grupos diferentes, de funções diferentes, eu tenho que observar o tipo de interação intermolecular que ele está fazendo entre si. Por exemplo, isso aqui é um composto que é um composto apolar, é um hidrocarboneto, logo ele é um composto apolar, logo ele vai fazer forças de Van der Waals, ele vai fazer interação dipolo induzido. E aqui eu tenho um composto que tem o hidroxila, certo? Que tem o OH, logo ele vai fazer ponte de hidrogênio. Aqui eu continuo tendo um composto, um hidrocarboneto, certo? Vai formar dipolo induzido. E aqui eu tenho um composto que tem um oxigênio, mas ele não forma ponte de hidrogênio. Então aqui eu tenho um composto que vai formar dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Então a alternativa que apresenta essas substâncias em ordem crescente de temperatura de ebulição é, ordem crescente da menor para o maior. Então a substância 1, ele é um hidrocarboneto, um alcano formado por 5 átomos de carbono. A interação que liga essa substância, que junta essas substâncias no estado líquido e sólido, é a interação dipolo induzido. A substância 2 é um álcool, ela tem 5 átomos de carbono e a interação é ponte de hidrogênio. A substância 3 é um hidrocarboneto, que é um alcano formado por 3 átomos de carbono, a interação é dipolo induzido. A substância 4 é um éter, formada por 5 átomos de carbono e é dipolo permanente. Então a alternativa correta é a alternativa D. Então aqui eu tenho A3, que é menor do que A1, que é menor do que A4, que é menor do que A2. Ok? Então o item correto aqui é o item D. Questão 5. Uma questão da FUVESP de São Paulo. Uma das propriedades que determina a maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a sua solubilidade em água. Item A. Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique. Bom, eu tenho aqui duas vitaminas, a vitamina A e a vitamina C. Você perceber aqui, pela quantidade de OH que a vitamina C apresenta, isso mostra que ela é uma substância muito solúvel em água, porque ela tem uma quantidade muito grande de OH. Logo, esse OH ele vai formar o quê? Ele vai formar pontes de hidrogênio. Com quem? Com a água. Certo? Com a água. Formar ponte de hidrogênio com a água. Observe que a vitamina A ela só apresenta um OH, um grupo OH. Logo, ela vai formar apenas uma ponte de hidrogênio. Então, posso dizer para vocês que a vitamina mais facilmente eliminada na urina é aquela que é mais solúvel em água, né? Então, a mais solúvel em água é a vitamina C. Então, a vitamina C é a mais solúvel em água, que ela é hidrossolúvel, pois apresenta o maior número de grupo OH em sua molécula. Item B. Dê uma justificativa para o ponto de fusão da vitamina C ser superior ao da vitamina A. Mesma situação. Uma quantidade maior de grupo OH
vai formar uma quantidade maior de pontos de hidrogênio, vai ter a maior dificuldade para ser quebrada quando essa substância for aquecida. Então, porque os 4 grupos OH formam o maior número de pontos de hidrogênio que requerem mais energia para serem rompidas. Tudo bem? Então, questão 17. Quando uma pessoa inala benzeno, seu organismo dispara um mecanismo de defesa que o transforma no catecol, uma substância hidrossolúvel como representado a seguir. Então aqui eu tenho o oxigênio, quando ele reage com o benzeno, um enzima vai produzir o catecol. Por que o catecol é mais solúvel em água que o benzeno? E gente, ó, a resposta. Certo? A quantidade de hidroxilas. Só a presença das hidroxilas já faz com que ele forme ponte de hidrogênio, certo? Porque ele tem 2 grupos OH que são hidrossolúveis. Explique por que a temperatura ambiente, 1 atm, o gás oxigênio, o oxigênio é um gás, o benzeno é líquido e o catecol é sólido. Simples. O oxigênio e o benzeno são moléculas apolares, certo? E o oxigênio é uma molécula extremamente pequena, uma molécula apolar extremamente pequena, certo? Então, as forças que ligam esta molécula apolar são o quê? Dipolo induzido, que são uma força extremamente frágil. Então, a temperatura ambiente, o oxigênio é o quê? É um líquido, é um gás. É uma molécula extremamente pequena. Já o benzeno é também uma molécula polar, porém é uma molécula um pouco maior que o oxigênio. Um pouco não, bem maior do que o oxigênio, certo? Isso faz com que as forças intermoleculares ainda continuem sendo dipolo induzido, a molécula continua sendo apolar, porém ela é uma molécula um pouco maior, ela tem uma massa molar maior, logo que ela tem uma massa molar maior, as moléculas estarão mais presas umas às outras. Logo, o benzeno tende a ser o quê? Líquido. E o catecol é um sólido, bem claro. Por quê? Porque ele apresenta os grupos OH e a força que liga esses grupos OH vai ser bem maior do que o outro. Então vai haver uma dificuldade maior dele se transformar em líquidos e gases. Ok? Então o oxigênio é um gás, porque suas moléculas são pequenas e se atrai pouco, devido às ligações de Van der Waals. O benzeno é um líquido porque suas moléculas são maiores e sofrem uma atração recíproca média. E o catecol é um sólido devido às pontes de hidrogênio que unem suas moléculas. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado. Espero que eu tenha colaborado com vocês. E depois eu vou enviar para vocês o outro vídeo com a resolução dos exercícios do livro didático. Tá ok? Muito obrigado. Valeu!